Escapando da corrida dos ratos, o que a escola não te ensinou sobre dinheiro. Em 2003, o boxeador profissional e campeão dos pesos pesados, Mike Tyson, declarou falência com 30 milhões de dólares em dívidas, apesar de ter acumulado mais de 300 milhões de dólares durante sua carreira. Isso levanta uma grande questão sobre o próprio dinheiro, pois muitas das nossas ações ou motivações na vida têm um desejo ou necessidade subjacente de adquiri-lo. Mas qual é o sentido de adquiri-lo se o grande problema parece ser nossa capacidade de administrá-lo? Os americanos agora têm a maior dívida de cartão de crédito da história. A dívida é um fardo invisível, sendo carregado pelos mais vulneráveis do país. Claro, essas estatísticas são reflexo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Mas considere por um momento sua própria atitude em relação ao dinheiro. Como o dinheiro existe na sua própria vida. O que é dinheiro para você? Parece que entra na sua vida e imediatamente sai assim que você o tem. Alguma vez ele já te colocou em uma posição vulnerável? Uma vulnerabilidade que te aproximou de um esquema de enriquecimento rápido? Ou de um guru dizendo que você pode ficar rico se apenas comprasse o curso dele? Enquanto meu canal inteiro visa abordar esses tópicos até certo ponto, percebo que nossas percepções sobre dinheiro são às vezes mais cruciais do que nossa capacidade de gerá-lo. Especialmente quando nossos próprios cérebros são configurados de uma forma que nos impede de sermos financeiramente sensatos. Importa realmente se você ganha mais de 6 dígitos por ano, se ao final desse ano você não tiver nada para mostrar. Onde está a desconexão? É hora de resolvermos esse mistério. E não apenas isso, mas explorar uma estrutura melhor para entender o dinheiro, uma estrutura comumente ensinada em finanças pessoais, mas que muitas vezes é ignorada na educação formal. Uma pergunta: o que é dinheiro? Ou melhor, o que o dinheiro representa? Quando você faz uma compra na Amazon, quando você é pago pelo seu tempo trabalhando em um emprego, qual é o significado do dinheiro nessas transações? O dinheiro é comumente definido como um meio de troca, um instrumento que facilita a venda, compra ou troca de bens entre as partes. Mas eu não acho que isso diz muito sobre o que o dinheiro realmente representa. Eu acho que uma maneira melhor de olhar para o dinheiro é como uma expressão de valor. Você entrega uma certa quantia de dinheiro para comprar algo, porque você percebe que o valor desse algo é equivalente à quantia de dinheiro que você entregou. Claro, o preço geralmente não é determinado por você como indivíduo, mas pelo mercado como um todo. Mas concentre-se neste ponto. Dinheiro é igual a valor. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes damos ao dinheiro um significado moral. Uma citação que tenho certeza que você já ouviu: o dinheiro é a raiz de todo o mal. Olhamos para alguém que parece ter uma grande quantidade de riqueza e pensamos que essa pessoa teve sorte. Quem ela precisou explorar para chegar a essa posição? Quem teve que perder para que ela pudesse ganhar? E nunca consideramos que valor foi criado para gerar esse dinheiro. Compreender que o dinheiro é simplesmente valor é a melhor maneira de entender que o dinheiro não é necessariamente mal, nem torna uma pessoa má. Claro, existem coisas como golpistas que te convencem de que o que eles têm para vender vale algo, mas isso não diz muito sobre o dinheiro, e sim sobre a moral deles. O dinheiro simplesmente abre suas opções e amplia seus horizontes. As escolhas que você faz com esse dinheiro têm tudo a ver com suas próprias disposições morais. Então o dinheiro é uma expressão de valor. E agora, como isso muda a realidade de uma pessoa que vive de salário em salário ou de alguém que está consumido pela dívida de cartão de crédito? Simples menção de que dinheiro é igual a valor não muda nada. Pode me fazer ver o dinheiro de uma maneira diferente. Mas qual parte disso é um conselho prático? Para responder essa pergunta, eu te proponho outra pergunta. Qual é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro vai entrar na sua vida e ele vai sair. Essa é uma relação que muitas vezes se expressa por sua renda e despesa. Outra maneira prática de expressar isso, que eu particularmente gosto, é a sua produção versus o seu consumo. Na maior parte, o dinheiro entrará na sua vida porque você produziu algum tipo de valor, e para a maioria de nós, esse valor virá na forma de trabalho, um emprego. O dinheiro sairá quando você consumir algo. Uma assinatura da Netflix, um carro novo, uma casa. De muitas maneiras,
Podemos olhar para o patrimônio líquido de uma pessoa como uma métrica para determinar sua relação entre consumo e produção. Agora, volte sua mente para aquelas estatísticas que mencionei no início deste vídeo. Qual parte da relação entre consumo e produção você acha que está errada aqui? Considere a si mesmo por um momento. Pense em todo o dinheiro que entrou na sua vida e saiu. Quanto disso você ainda tem em posse hoje ou investido em algum tipo de ativo? E qual parte dessa relação você sente que está desequilibrada ou precisa melhorar? A probabilidade é que ambas, mas para a maioria de nós, o maior problema reside no consumo. Lembre-se do estudo do Career Builder, que descobriu que 78% dos trabalhadores americanos estavam vivendo de salário em salário. Bem, ele também descobriu que dos trabalhadores que ganhavam $100 mil ou mais por ano, 1 em cada 10 deles estava vivendo de salário em salário. Agora, você poderia argumentar que alguém que ganha 6 dígitos por ano ainda pode querer ganhar mais. Mas quando você é pago com um valor que está bem acima do salário médio e do custo de vida, e, mesmo assim, ainda encontra uma maneira de gastar tudo, eu diria que sua relação com o consumo deve ser corrigida antes mesmo de você considerar sua relação com a produção. Como qualquer celebridade rica que declarou falência pode nos mostrar, a produção não significa nada quando você tem um problema com o consumo. Uma corrida dos ratos, uma busca interminável, autodestrutiva ou inútil. Às vezes, a corrida dos ratos é confundida com trabalhar em um emprego das 9 às 5. É uma comparação frequentemente usada por certas pessoas para te fazer sentir culpado e comprar programas e livros deles. Mas isso parece extremamente injusto, principalmente porque visa vilanizar um emprego e exclui o fato de que há aqueles que ou amam, ou estão perfeitamente satisfeitos com seus empregos, ou têm outras aspirações além do trabalho das 9 às 5. A verdadeira corrida dos ratos é aquela em que se vive no limite financeiro, estando a um salário de distância da falência constante, sentindo que o momento em que o dinheiro entra na sua vida, ele imediatamente desaparece. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa essa relação se torna. Perda de um emprego, um acidente de saúde inesperado ou qualquer circunstância inesperada, para falar a verdade, pode lançar toda a sua posição financeira no caos. E considere as consequências mentais de viver nesse limite financeiro. Seu trabalho não se torna mais uma opção, e se torna uma necessidade para continuar financiando seu estilo de vida ou para continuar pagando dívida. Para citar Tyler Durden de Clube da Luta, as coisas que você possui acabam possuindo você. Qual é o lado positivo? Não precisa continuar assim. A primeira pedra fundamental em finanças pessoais fará com que você tome consciência da sua relação com o dinheiro. Isso é frequentemente feito através do registro de suas despesas mensais, categorizadas como habitação, transporte, alimentação, utilidades, entretenimento e assim por diante. Trata-se de entender a si mesmo como consumidor. Mas essa parte é difícil. Em finanças comportamentais, esse sentimento pode ser rotulado como o efeito avestruz, que é nossa tendência de querer evitar informações financeiras negativas. É aquela sensação que você tem quando se recusa a olhar sua conta bancária após uma noite fora, temendo o que pode mostrar. E ainda, uma vez que você passa por essa fase, é hora de você assumir o controle sobre seu comportamento como consumidor. Isso geralmente envolve a ideia de orçar, decidindo a cada mês quanto você pretende gastar em cada uma dessas categorias e cumprindo isso. Trata-se de olhar sistematicamente para o que você consome e encontrar maneiras de minimizar essas coisas para, em última análise, viver abaixo de suas possibilidades. Em outras palavras, ter um estilo de vida que ainda te deixe com dinheiro suficiente para economizar e investir de alguma forma. Também é importante notar que, antes de você decidir investir, uma das práticas mais comuns em finanças pessoais é manter um fundo de emergência, uma quantia específica de economias que você guarda para caso de emergência. Este fundo geralmente conteria de 3 a 6 meses de despesas. A ideia, no entanto, de viver abaixo de suas possibilidades é importante, porque por que escolheríamos fazer o contrário? Por que escolheríamos viver um estilo de vida que não podemos pagar ou um que nos coloca nesse limite financeiro? Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre nossos vieses cognitivos. O efeito avestruz é apenas um deles que pode afetar sua posição financeira.
Depois, ao desconto hiperbólico, uma tendência a favorecer recompensas de curto prazo em detrimento de recompensas maiores no futuro. Isso é você escolhendo comprar um novo par de sapatos, em vez de economizar esse dinheiro para um investimento futuro. Ou a prova social, nossa tendência de pensar e agir como as outras pessoas ao nosso redor. Isso pode nos fazer pensar que, porque alguém que conhecemos está comprando uma casa de $500 mil, também deveríamos fazer isso. Mas o problema é que se essas tendências forem deixadas sem controle, elas podem nos colocar nessa posição precária e perpetuar a corrida dos ratos. De muitas maneiras, uma pessoa inteligente, prudente, que vive bem abaixo de suas possibilidades, será muito mais bem-sucedida na vida do que alguém que, digamos, não possui nenhuma dessas qualidades. Como mencionado antes, qual é o propósito de ganhar 6 dígitos por ano, se ao final desse ano você não tiver nada para mostrar? No entanto, uma vez que sua posição financeira é resolvida e você começa a viver abaixo de suas possibilidades, você pode ter a segurança para pensar em sua produção. Se você consegue viver abaixo de suas possibilidades, quanto mais você pode produzir e quanto mais segurança você terá. A ideia não é transformar você em alguém que trabalha o tempo todo, mas em alguém que realmente entende sua relação com o dinheiro, tanto em termos de produção quanto de consumo. Porque quanto mais você produz, mais valor você cria. E, como o dinheiro é uma expressão de valor, mais riqueza você pode gerar. A produção pode ser pensada como um lado da equação. O outro lado é o consumo. A única maneira de sair da corrida dos ratos é corrigir ambos. Mas o que vocês acham? Existe alguma outra área financeira que eu deveria ter abordado neste vídeo?